partir de hoje, o Jornal da Globo tem um encontro com os candidatos à presidência da República. A ordem das entrevistas foi decidida por sorteio e o primeiro a apresentar suas propostas é o candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes. Cada candidato terá, ao todo, 20 minutos, divididos em 3 blocos, para responder às nossas perguntas. No último bloco, há uma tolerância de 30 segundos. Os candidatos se comprometeram a não usar as entrevistas, nem parte delas, nos seus programas do horário eleitoral obrigatório, no rádio e na televisão. Se algum candidato for ofendido, terá direito de resposta. Mas nós temos certeza de que isso não vai ser necessário. Nosso objetivo aqui é discutir as ideias e as peculiaridades do programa de governo de cada candidato. Ao meu lado, também, o nosso comentarista de política, Franklin Martins. Boa noite, Franklin. Boa noite, Ana. Boa noite, candidato Ciro Gomes. Boa noite, Ana. Nós vamos à nossa primeira pergunta e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, o senhor tem sido acusado de ser ambíguo, dúbio em várias das suas propostas, principalmente com relação à área econômica. Por exemplo, no caso da dívida pública interna, o senhor primeiro disse que ela ia ser renegociada, alongada, o senhor falou em alongamento. Depois disse que não era bem assim, que o alongamento não seria compulsório. No caso da CC5 também, o senhor primeiro falou que essa farra ia acabar. E em seguida o senhor disse que foi mal interpretado diante da turbulência no mercado e que não era bem assim. A farra era o envio ilegal de dinheiro para fora do país. Será que essa falta de clareza é que não faz o mercado ficar tão nervoso? Não há falta de clareza minha, pelo menos eu acredito que não. O que há é que nós estamos num processo eleitoral que nem sempre respeita a seriedade e nem a informação correta. Por quê? Porque você está disputando eleições e os adversários tentam espalhar boatos, tentam colocar essas contradições para desqualificar você. E no nosso caso é muito simples, cada uma das opiniões tem sido, eu tenho escolhido um site, que é onde eu posso escrever, e é uma fonte primária, onde qualquer pessoa que esteja isenta no processo pode recolher a verdadeira informação. Por quê? Porque eu já estou acostumado a essa 13ª campanha política, nem sempre nós temos a campanha política com a melhor educação, e é sempre possível, como sempre, infelizmente acontece, que boatos sejam semeados. No caso da dívida, eu proponho um conjunto de providências que restaurem a condição do país crescer, sem o que eu acho que não haverá solução nem para o desemprego, nem mesmo para as dívidas, nem para a nossa infraestrutura decadente, nem para as epidemias, nem para a violência. Aí eu faço um conjunto de 4 passos. Falo no primeiro passo, que é uma reforma tributária que desonere a produção e desloque o peso do financiamento sadio do Estado para o consumo das classes mais altas. Falo numa reforma da Previdência, que refunda as bases do financiamento para, de um lado, dar dignidade aos aposentados, que a razão de 13 milhões estão humilhados com a aposentadoria de R$200, e é um regime de capitalização público que preserva todos os direitos adquiridos e falo como se fazia uma transição. Falo no terceiro passo, a eliminação do rombo nas contas externas, sem o que a taxa de juros não cairá. Produzidos esses 3 passos, a taxa de juros pode cair sem nenhuma consequência inflacionária. Dá-se-á, então, o 4º passo. Um alongamento negociado, não compulsório, sem quebra de contrato, sem unilateralismo. Eu já estou quase como um mantra repetindo isso. E aí pegam isso para tentar criar o fantasma, então o novo Collor vai tomar o dinheiro do povo, etc, etc. Mas isso eu quero crer, a sociedade já está bem vacinada, não vai experimentar. Bom, mas o site talvez seja um bom exemplo, porque na questão da dívida pública, o senhor diz no site, acrescentar, o senhor acusa o governo, critica o governo de acrescentar ao montante da dívida interna a maior parte do que deve, como juros, adiando calamitosamente o dia do pagamento. Na série Soluções, no mesmo site, o senhor diz, é preciso o aprofundamento da política de alongamento dos prazos da dívida interna. Ora, isso não é o que vem fazendo o Banco Central? Sim, senhora. Então o senhor não vai fazer nada muito diferente do que já vem fazendo o Banco Central? Vou fazer porque ultimamente o Banco Central perdeu o controle e a dívida está encurtando o prazo, ao oposto do que vinha fazendo Arminio Fraga. Até porque essas opiniões eu tenho colocado no debate há 7 anos. Eu tenho andado pelo Brasil, escrito livros, escrito ensaios, escrito artigos e tenho tratado disso. Quando o Arminio tomou posse, essa dívida estava com 14 meses de prazo de vencimento. Evidentemente era insustentável. Ele assume e já conseguiu alongá-la para quase 38 meses. Agora, infelizmente, ela já reduziu de novo para 30. E pior, dolarizou-se mais de 1/3 dessa dívida pública, o que quer dizer que cada crise cambial como essa que está aí, vai se espetar nas costas do povo brasileiro um custo que não é possível de ser pago. Candidato Ciro Gomes, o senhor quero só não deixar sem resposta, se me permitir, a questão da CC5. Vamos lá. No ambiente do programa de segurança pública, veja como é a boataria. Eu falo, nós precisamos federalizar todo o itinerário de enfrentamento do crime organizado. E proponho concretamente fazer da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, do Sistema Penitenciário Federal, a responsabilidade para enfrentar 6 crimes. Sequestro, contrabando de armas,
narcotráfico, crime praticado por policiais civis e militares, crimes financeiros, e aqui no crime financeiro eu falo lavagem de dinheiro e a utilização absurda do próprio Banco Central para remeter dinheiro ilegal de caixa 2, de narcotráfico, de contrabando. É a CC5 em certa parte. Daí o meu adversário, candidato do governo, tem repetido ele próprio, numa imprudência que eu considero grave, que eu vou acabar a CC5, coisa que nunca ninguém ouviu da minha boca. Candidato Ciro Gomes, o senhor disse que quando o senhor foi ministro da Fazenda, o salário mínimo chegou a ser de $100. Ontem, no debate na TV Bandeirantes, essa afirmação foi desmentida por outro candidato. Segundo os números apresentados por ele e números do Ministério da Fazenda, o salário mínimo durante a sua gestão no Ministério da Fazenda foi em torno de $82. O senhor não contestou essas informações. Por quê? No debate, eu não estou interessado em participar de baixaria e de grosserias, porque há hoje no Brasil, pelas indicações de pesquisa, um certo desespero em algumas candidaturas. E elas se põem, então, com certo despudor. E eu tenho a responsabilidade de me preparar para ser presidente do Brasil e vou me comportar com serenidade e, ao máximo que eu puder, usar o espaço que eu tiver para discutir as soluções para o problema brasileiro. O salário mínimo que nós pagamos foi de $82 nominal. O que quer dizer isso? Em 1940, quando o salário mínimo foi criado, ele equivalia a $12. Só que $12 equivale a 120 hoje. Se você colocar, isso é muito simples de fazer, 20,4% de inflação americana sobre o dólar de 94 para cá, você vai encontrar $99,50 o salário mínimo que nós pagamos. Não equivalia a $100 na época. Não, equivalia exatamente a $99,50 na época. Por que ele faz? Ele é economista e fez um jogo de palavras, fronteiriço ao desespero, infelizmente, para tentar fazer a sociedade pensar que eu estava faltando com a verdade. E, na verdade, qualquer economista minimamente sério, atualizando o valor $82,94, botando a inflação americana de 20,4% no período, encontrará o valor de hoje $99,50. Por quê? O governo Fernando Henrique, Frank, pagou em 95 $110. Isso passou 96, $110, 97, $110. É um absurdo que se vem agora desqualificar uma proposta tímida, modesta. O senhor diz que vai pagar $100 caso seja eleito. Nunca vinculando ao dólar. Isso é porque você precisa num país que... Digamos que seja... O equivalente a R$300. Hoje não, porque nós estamos vivendo um momento atípico, um surto de especulação cambial. Mas teremos 2,50, 2,60? Sim, R$250 sem problema. Isso provocaria um rombo na de forma nenhuma, há um 9 bilhões. Não, é outro equívoco do discurso oficial. O que está provocando rombo na Previdência, deixe que eu me permita explicar aos seus telespectadores, não é, francamente, não pode ser uma aposentadoria de R$200. Isso seria de uma cretinice absurda e você condenar 13 milhões de nossos pais e avós a não ter dinheiro na aposentadoria para comprar 2 caixas de remédio. Quem está provocando o rombo na Previdência são 3 fenômenos. 1, o desemprego, que é muito grande. 2, a informalidade brutal do mercado de trabalho. 3, a malversação de recursos. Infelizmente ainda continua a Previdência Social sem maior controle. 4, tem uma quarta tarefa, a média de idade. Eu tenho um ensaio, que esse é do meu projeto, diminuindo 10% a informalidade. 10% apenas. Deixa eu terminar. A informalidade? Não tenho a menor dúvida. Até 1º de maio de 2003? Não, até 1º de maio não. Mas então, a minha meta... proposta de 250 vale para 2003? Vale para 2003. Vale para 2003. Vale perfeitamente para 2003. Agora, consertar o desequilíbrio da Previdência. Tranquilamente você pode remover 10% de informalidade. Hoje, 57 de cada 100 brasileiros estão empurrados por biscate. Isso é recente. Até 1º de maio de 2003? Até 1º de maio de 2003 é possível começar... remover. Não, claro que não. 2003, vale para 2003. Vale perfeitamente para 2003. Agora, consertar o desequilíbrio da Previdência. Tranquilamente você pode remover 10% de informalidade. Hoje, 57 de cada 100 brasileiros estão empurrados por biscate. Isso é recente. Até 1º de maio de 2003? Até 1º de maio de 2003 é possível começar... remover. Não, claro que não. Mas você não salário mínimo pode... Não, você pode pagar porque é gradual. Você pode pagar porque é gradual, porque esse conjunto de outras providências, na reforma tributária, na superação do déficit externo, se você reduzir 1% a taxa de juros, você economiza 4 bilhões e 200 milhões de reais. Se você reduzir 10%, a Previdência que hoje arrecada 69 bilhões, passa a arrecadar 85 bilhões e acabou o déficit. E veja, isso não é impossível, porque o Brasil, quando eu fui ministro, não tinha este nível de informalidade e a Previdência tinha superávit. Portanto, é perfeitamente praticável. Nós temos que remover
esses fatalismos que aceitam absurdos que não podem mais ser aceitos. Tá certo. Candidato, no próximo bloco a gente volta. Depois do intervalo a gente vem com a segunda parte da entrevista com o candidato Ciro Gomes. E voltamos à entrevista com o candidato da presidência da República pela Frente Trabalhista, Ciro Gomes. Candidato, o seu ex-coordenador de campanha, o senhor José Carlos Martinez, renunciou depois de insistentes denúncias de negócios nebulosos com o senhor Paulo César Farias. O senhor chegou a dizer que esse era um assunto particular e que não era de sua responsabilidade. Mais tarde, depois que ele renunciou, o senhor disse que as denúncias foram uma inominável violência contra ele. Ora, o senhor considera que uma investigação que começou na época do governo Itamar Franco na Receita Federal e que originou um processo no Ministério Público é uma inominável violência contra alguém? Satanizar uma pessoa sem lhe dar a defesa, seja ela quem for, estou falando em tese, eu acho uma inominável violência. As acusações, vamos logo lembrar, eu aceitei o afastamento do coordenador, ele saiu da campanha para se defender, porque esse é o meu dever. Quer dizer, em Roma, a mulher de César não basta ser virtuosa, tem que parecer ser virtuosa também, e foi sempre assim que eu agi na minha já extensa vida pública. Agora, negócios, a acusação a ele são de 91, isso tem 11 anos. De lá para cá ele foi coordenador da campanha de Fernando Henrique, participou do governo Fernando Henrique nos 2 mandatos, o presidente jantou na casa dele em dezembro desse ano, convidando o PTB para permanecer na base do governo, para oferecer ministérios, já toda uma farta informação sobre isso. Veio uma acusação. Quando eu ouço a acusação, era de um empréstimo. Ele me mostra a declaração de renda em que o empréstimo estava registrado. Eu dou essa declaração. Na sequência, outros informes chegaram. Aí eu aceitei o afastamento dele e disse a ele numa carta que ele se defendesse para provar sua inocência. Se ele for inocente, tudo bem. Se ele não for inocente, já não temos mais nada com isso. Bom, o senhor falou que a denúncia é de muito tempo atrás, mas um erro, porque não veio à tona, deixa de ser um erro agora? Depende do nível de informação que eu tenha. Eu não posso satanizar uma pessoa que o nível de informação que eu tinha era exatamente um documento que ele me mostrou que foi um empréstimo regular declarado na Receita Federal. Mas vamos pegar um outro caso que tem certa semelhança. O ex-secretário-geral da presidência do governo Fernando Henrique também foi satanizado e não havia provas contra ele. Não por mim. Tome as minhas declarações da época que você vai ver. Eu acho que eu sou contra essa coisa de trucidamento moral. O senhor chegou a dizer na época que Fernando Henrique não era corrupto, mas era leniente com a corrupção. Não sobre este caso. Eu estava me referindo à nomeação simultânea 2 vezes de um superintendente da Sudam ligado ao senhor Jader Barbalho, que todo mundo sabia. Estava me referindo a um caso concreto de corrupção no DNR que eu, Ciro Gomes, disse a sua excelência, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na sua sala. Agora, mas para resumir, o senhor acha que o senhor chegou a falar em negócios privados. O senhor acha que é um negócio privado? A essa altura já não posso ser eu mais afirmar isso, porque de fato há uma denúncia, ele pediu para se afastar da campanha e disse que é inocente. Eu espero que ele prove a sua inocência e depois nós voltamos a falar sobre o assunto. Então o senhor não se envolverá com esse assunto até que termine e o senhor já não põe a mão no fogo pela inocência dele? Não, eu também não o condeno. Como eu acho que é um prudente. Um presidente da República tem na sua mão muito poder. Eu estou me preparando para ser presidente do Brasil. Um presidente não pode ser injusto, ele tem que ser severo, mas ele não pode ser injusto. Então o que eu acho que deve fazer? Ele se afasta, se defende, se ele for inocente, volta normalmente às nossas relações. Se ele for culpado, nós não teremos mais nada a ver com isso. O senhor tem expectativa de que ele volte a dirigir a sua campanha? Não, a minha campanha eu não sei, mas eu gostaria muito de que ele demonstrasse a sua inocência, porque o PTB foi fundamental, foi corretíssimo na construção da Aliança Trabalhista. O seu vice, Paulo Pereira da Silva, também está sendo acusado de ter usado mal verba federal quando era presidente da Força Sindical. Isso já foi desmentido, não tem um papel, não tem um documento, não tem absolutamente nada. O Paulo é um homem simples, um homem de patrimônio absolutamente modesto, um homem que não tem sigilo bancário, que não tem sigilo fiscal, contra ele não tem nenhum procedimento formal. Candidato, o senhor vai desculpar, mas há 2 investigações contra ele, uma na Corregedoria da República e outra no Ministério Público. Vai me desculpar você, não há nenhuma investigação contra ele no Ministério Público e a Corregedoria está investigando uma coisa do FAT que envolve Fundação Teotônio Vilela, que já foi condenada, Fundação do PSDB, e ninguém diz nada, e a questão do FAT está sendo investigada na Está investigando ele também. Ele pessoalmente, absolutamente não. A Central Sindical absolutamente não dirige a Central Sindical. Todas as questões irregulares que aconteceram ali foram noutra gestão do Medeiros, que está inclusive apoiando o Lula. Candidato, há uma denúncia contra o seu vice. Não há nenhuma denúncia. Eu quero afirmar categoricamente ao povo brasileiro que não há nenhuma denúncia. A Corregedoria não denuncia ninguém, desculpe. Ele está investigando, candidato. Desculpe, Corregedoria é um órgão do governo federal,
Que serve para apurar denúncias de corrupção. Não, isso aí foi criado para cobertar a corrupção no governo Fernando Henrique. Isso não me cabe avaliar. A mim cabe. Todo mundo sabe quando é que foi criada a Corregedoria Geral da União. E mesmo ali não se faz denúncia. Quem faz denúncia é o Ministério Público. Ali se apuram denúncias de corrupção. Não, ali não se apura denúncia de corrupção. Existe um relatório dessa Corregedoria contra o seu vice. Não há relatório nenhum contra o meu vice. Eu quero afirmar categoricamente isso aqui de uma forma definitiva. Está seguro que vai acontecer com o seu vice a mesma coisa que aconteceu com o seu coordenador de campanha? Estou seguro de que contra o Paulinho não há nenhuma acusação que justifique qualquer tipo de suspeita sobre ele. Bom, o senhor poderia, por favor, me definir em 2 ou 3 palavras Tasso Gereissati? Um grande estadista. Fernando Henrique Cardoso. Presidente que falhou profundamente, tendo a oportunidade de dar ao país um outro modelo. Leonel Brizola. Um grande brasileiro. Antônio Carlos Magalhães. Um político extraordinário no Brasil, dúbio, complexo na sua personalidade, desperta ódios e paixões tremendas. Bom, eu fiz essas perguntas porque, para compará-las com declarações anteriores do senhor sobre essas mesmas pessoas. Na questão do Tasso Gereissati ou do próprio presidente Fernando Henrique, isso me parece coerente. Mas com relação, por exemplo, ao senhor Leonel Brizola, o senhor disse em 23 de março de 93 que ele era um populista, a mais fina flor do atraso. Em 93 nós éramos colegas. Tivemos 1000 episódios em que estivemos juntos, convergentes, tivemos afinidades, e 1000 episódios em que tivemos divergências. Qual é a questão que se põe de incoerência entre você ter uma vida extensa na vida pública, com 1000 cenários, 1000 contextos, em que você converge em 90% das questões e diverge em 10% ou em 20%, para provar agora que há uma incoerência ou uma contradição? Em relação a Antônio Carlos Magalhães, o senhor disse há bem menos tempo, em junho de 99, que tudo que não presta na história republicana tem o ACM. O senhor disse também que a ACM era mais sujo que pau de galinheiro. Nós tivemos uma briga, fomos colegas, governadores, fomos muito amigos durante muito tempo, e ele, durante a época do PROER, da questão do Banco Econômico, defendeu com grande intransigência uma coisa que eu ataquei com grande intransigência. Tivemos esse entrevero, em seguida morreu o filho dele, eu liguei para ele e nós refizemos a nossa relação. O senhor não acha que essa contundência que o senhor tem, às vezes, nas declarações, em juízos sobre as pessoas, quando o senhor depois faz as pazes, por razões de conveniência política, de conveniência eleitoral, não fica difícil para o eleitor entender? Não se faz pazes assim. O que interessa no entendimento político é o interesse nacional. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Não tenho nenhum interesse subalterno para patrocinar. E eu estou procurando construir uma ampla aliança porque compreendo o tamanho e a gravidade do problema brasileiro. Não acredito em salvadores da pátria. Tem um conjunto de propostas que, para se viabilizar, precisam de uma ampla unidade nacional, de um amplo diálogo nacional, e por isso eu me comporto assim, procurando somar tudo que eu puder somar. Tá certo. Daqui a pouco você vai ver a terceira e última parte da entrevista com o candidato Ciro Gomes. E voltamos para a última rodada de perguntas ao candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes. Nós vamos encerrar quando completarmos os 20 minutos previstos para essa entrevista. Candidato Ciro Gomes, o senhor se define como um candidato de centro-esquerda, mas está fazendo aliança com partidos claramente conservadores, como é o caso do PFL. Quais são as suas coincidências programáticas com o PFL? Bom, vamos por partes, não é? Primeiro, o PFL não tem aliança com nenhum candidato. Uma banda do PFL, governista, segue com o candidato governista. Uma banda do PFL que rompeu com o governo está comigo. Qual é a afinidade? Sim, o PFL de São Paulo está com o governo, o PFL do Paraná está com o governo, o PFL de Piauí está com o governo, o PFL de Pernambuco está com o governo, e a banda que rompeu está comigo. Qual é a afinidade do meu programa? Bom, mas eles estarão no seu governo? O PFL será governo de novo? Eu não tenho compromisso. O PFL será governo de novo? Eu não tenho compromisso nenhum com ninguém, nem do meu partido, quanto mais com qualquer outro, para cargo. Mas o senhor afirmou uma coisa. Que as forças vitoriosas seriam as forças de ocupação. Bom, isso aqui está parecendo um interrogatório, uma inquisição, mas não há problema. Isso é uma metáfora, não parece uma inquisição. O que eu disse é uma coisa trivial de política. É que as forças que fazem a militância de um projeto são as forças responsáveis por praticar esse projeto. Vão para o governo, isso, senhor? Cargo não. Pode ser, pode não ser. Eu não tenho compromisso nenhum com cargo com ninguém, nem com o meu partido, nem com os aliados, nem com nenhum. Eu vou recolher os melhores brasileiros, estejam no meu partido, na minha aliança, nos partidos dissidentes ou nas dissidências de partido que me apoiam ou não. Candidato, todos os candidatos concordam que o país precisa voltar a crescer. Para isso, é claro, é necessária uma reforma tributária, uma reforma da Previdência, uma política industrial séria. Superar o déficit externo. Superar o déficit externo, um apoio às exportações. Enfim, isso não se faz com pouco tempo. O senhor acha que o senhor vai suportar
a pressão popular dos primeiros meses, talvez anos de governo, até dar as primeiras respostas, sem cair na tentação da heterodoxia? Nós não podemos fazer nada heterodoxo, porque simplesmente coisas heterodoxas não funcionam. Qual é a mágica disso? É não mentir para a população, não semear falsas promessas, não deixar vãs ilusões prosperarem, não deixar ninguém acreditar em Salvador da Pátria, suportar até sob tortura a necessidade de fazer alianças muito amplas para poder realmente dar mais velocidade às reformas que você quer implantar. Isso em quanto tempo? O tempo depende da variável que você vai receber. Eu estou perguntando isso porque os programas são muito abrangentes, são muito amplos, não só o seu, mas o de todos os candidatos. E o eleitor fica sem saber, quer dizer, não é uma promessa muito vã dizer que o país vai voltar a crescer com tantos problemas complexos para resolver, com a equação difícil que se apresenta hoje, que é: se o crescimento voltar, a inflação pode voltar também? Não, eu não acredito nisso, não. Eu fui ministro da Fazenda, o Brasil cresceu 5% com inflação tendente a zero. Em outro momento do país. Em outro momento, mas esse momento Sem vai voltar. De hoje. Esse momento vai voltar comigo. O senhor pode falar em prazos? O senhor acha que em quanto tempo o senhor faria essa reforma? Depende do nível de desarrumação da casa que nós vamos receber. Se fosse Por hoje. exemplo, se esse governo tiver êxito agora em esconjurar, em controlar essa gravíssima crise cambial que eu venho anunciando há mais de 7 anos, né? Que eu venho condenando o modelo, que eu venho censurando antes, muitas vezes, a interdição do debate que, infelizmente, no Brasil prosperou muito tempo, que agora, felizmente, se abre. Se o governo conseguir equacionar, o próximo presidente recebe a casa meio desarrumada, mas pode ter mais velocidade. Se o governo não conseguir essa equação... O senhor já poderia colocar em prática? Isso seria uma programa? falsa promessa. O que é preciso é ter um programa para que a sociedade se organize ao redor dele. Chega de conjuntura, nós precisamos ter um projeto de país. Esse projeto envolve o atual acordo com a FMI, o senhor concorda com ele? Não, eu não posso concordar com uma coisa que eu não conheço, nem que é oficialmente assumida ainda. O senhor concordaria com um apoio, dinheiro extra Eu sou agora? a última pessoa que atrapalharia um esforço dos negociadores brasileiros, que são pessoas de cujo espírito público eu acredito, que estão lá se esforçando para consertar o desastre que esse governo produziu. Ok. Muito obrigada pela Obrigado entrevista, candidato. O senhor vai estar de volta aqui no Bom Dia Brasil no dia 26 de agosto. Temos mais coisas para conversar. É um prazer, espero falar sobre segurança, sobre educação, sobre saúde. Certamente.